Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta sexta-feira abençoada, mais uma oportunidade, a qual Deus tem nos dado, para que nós venhamos fazer diferença nesse dia chamado hoje, na presença do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para edificação e aumentar a fé daqueles que se encontram aí abatido, desanimado, desacreditado com a vida, né? Chegar até um ponto mesmo de cometer um suicídio. Mas Deus tem um escape nessa situação, meu amigo, minha amiga, que se encontra deste lado, passando por situações, né? Passando por dificuldade, passando por lutas que aparentemente para você não tem mais jeito, não tem mais saída, né? Deus, a Bíblia vem dizer que é o nosso socorro presente na hora da angústia. Quero deixar uma palavra que Deus vai consolar, Deus vai confortar no seu estado íntimo, pessoal, porque muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não quer demonstrar a alguém a área interna que nós estamos passando, né? Mas só que isso é perigoso. Uma vez que você permite, uma vez que você não repreende, né, algo que internamente está te machucando, te doendo, esse mal pode levar você a cometer coisas que desagrada a Deus, leva um ponto, até situações até crítica, que vem complicar aí, até mesmo a sua vida, e acaba envolvendo até mesmo a sua família. Se você não repreender, não colocar para fora essa opressão espiritual que você está passando internamente, que aparentemente quem olha para você não consegue detectar, né? A angústia, a amargura, o sofrimento que você está passando. Eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Salmos 77, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no verso 1, que diz assim: o estado interno do salmista. A Bíblia vem dizer que esse salmista, Asaf, né, ele era um homem ministro de louvor, ele era responsável pela adoração, a qual estava na frente do exército de Israel, né, um povo escolhido a Deus para que viesse fazer a diferença no meio daquela nação aonde que tinha o quê? Miticismo, que tinha pessoas que pela sua vez cultuava, comungava outra fé. Então a nação de Israel era uma nação escolhida por Deus para que a nação de Israel viesse fazer a diferença. E esse salmista Asaf, que se encontra aqui no livro de Salmos 77, ele era responsável pela orquestra, ele era o regente, o ministro de louvor. Presta atenção, que quando a aflição chega na minha e na sua vida, independente se você tem exerce um cargo eclesiástico na igreja, independente se hoje você é empresário, se você tem uma família sucedida, a Bíblia diz que o dia mal, a Bíblia diz, está aqui na própria palavra, o dia mal chega na minha e na sua vida. Mas a questão não é chegar o dia mal, é a gente passar o dia mal, né? E colocar nossas queixas, e colocar nossas aflições e apresentar a Deus para que Deus venha o que? Aliviar a sua dor, o seu problema. A questão é a gente saber em quem o que recorrer. Você, minha amiga, meu amigo, você saber a quem recorrer no seu dia mal, porque o dia mal chega. E ele não avisa o dia mal. Talvez hoje você se encontre nesse dia. Talvez a estação para você é inverno. A gente sabemos que o inverno, né, não traz consigo alguns benefícios. Por exemplo, dia de inverno é frio, né? É frio. Pessoas que se encontram aí debilitadas, pessoas que se encontram em situações de rua, um dia piores que tem. Espiritualmente falando, na sua vida, você está passando pelo dia hoje, a sua estação é inverno. Não é um dia propício para você, você acordou, você não está legal até agora, até hoje.
Presta atenção. A Bíblia diz que nós temos que apresentar ao Senhor os nossos problemas, para que Ele venha nos aliviar. E Deus vai dar estratégia para que você venha sair dessa situação a qual você se encontra. Talvez desanimada, abatida, às vezes a família já se foi. Talvez é algo que para você não está conseguindo vencer. Mas tem um escape. Faz que nem esse salmista, Asaf. Diz assim, o Salmo 77, verso 1, clamei a Deus com a minha voz, o salmista falando, eu clamei a Deus na minha situação interna, na minha situação que eu estou passando, eu procurei recurso em Deus. Tem situação que Deus estreita a sua vida, para que você venha o conhecimento da palavra do Senhor. Né? A Bíblia diz que nós somos feitos, Deus criou o ser humano para que viesse que adorá-lo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorifica a Deus nessa situação a qual você se encontra, porque é louvável o Senhor. A Bíblia diz que Asaf, né, ele clama a Deus procurando sair dos seus problemas internos, porque a pior coisa que dói é quando nós passamos e seguramos coisas que nós temos que soltar para fora, mas saber com quem. E tem situação que é só Deus. Não adianta você contar para A, para B, que não vai resolver problema nenhum seu. Tem situação que nós temos que clamar, é se render à presença do Mestre, de Jesus. Presta atenção. A Bíblia diz aqui no Salmo 77, no verso 2, no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma e recusava ser consolada. Presta atenção. A Bíblia diz que esse salmista ele foi até a presença de Deus. Ele buscou recurso em Deus à noite ou durante o dia. Você sabe o que você está passando nesse lado. Você sabe o que você está enfrentando aí na sua casa, no seu serviço. Chegou a hora, meu amigo, minha amiga, você se render na presença do Mestre. Clama a Deus, ora ao Senhor do seu jeito, né? Dê o primeiro passo para que Jesus venha fazer morada na sua vida e você venha andar em novidade de vida na presença do Senhor. Tem coisas que Deus está chamando você para perto, vem que eu quero abençoar a sua família, eu quero tirar você dessa situação, dessa depressão a qual se encontra. Você não está entendendo nada do que está passando com você aparentemente hoje, mas é para que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Mas tem situações que nós quer segurar, e com a força do seu braço, a força tua, você não está conseguindo resolver. Chegou a hora, apresente sua causa perante a Deus, que Deus ele tem uma válvula, essa válvula está aqui, uma válvula de escape, na presença do Senhor, né? Não ligue que as pessoas vão achar, desde que você entrega a sua vida ao Senhor. Você virou crente, você se converteu ao Senhor. Não deixa que voz estranha venha impedir aquilo que Deus tem de melhor na sua vida. Não deixa. Né? Muitas das vezes a gente acaba ouvindo pessoas que infelizmente acaba abatendo a sua fé. E muitas das vezes isso está impedindo de você o quê? Ter uma nova vida transformada e abençoada na presença do Senhor. Por causa do quê? Por causa dessa sabedoria. Porque está ouvindo voz estranha, voz de pessoas que não tem nada para poder, na sua angústia, não tem nada para poder o quê? Consolar. A Bíblia diz que o socorro, o consolo nosso está aqui, Talvez você tenha uma Bíblia na sua casa, esse é o seu consolo. Na sua aflição, na sua angústia, né? A Bíblia diz que Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. E Ele é bem presente na hora da minha e da sua angústia. Procura aí, próximo de sua casa, uma igreja evangélica, né? Uma igreja que realmente vai levar você, né? Ter uma vida bem sucedida, abençoada do caminho do Senhor. Uma igreja que realmente é ministrada a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toma essa decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo o fará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem situações que
nós temos que aprender a se render, não ao homem, mas se render na presença de Deus. Faz uma análise aí na sua vida espiritual, na sua vida familiar, porque tem situação que Deus ele coloca as coisas no seu devido lugar, desde que você o que permite Deus entrar na sua vida, entrar na sua casa. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra, no nome do Senhor Jesus.